Olá, mulher, seja muito bem-vinda nesse tempo, quando nós estamos na jornada da vida, aprendendo sobre a renovação e transformação da nossa mente. Se você é nova aqui nesse canal, nós aprendemos sobre pensamentos, emoção e fé. E sempre nós temos entendido e aprendido que o aprendizado muda comportamento. E uma vez que o nosso comportamento muda, com certeza nós seremos transformados na presença do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Eterno Pai. E o versículo base que embasa esse tempo é Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela começa nesse tempo. Ela não está restrita à eternidade. Porque o que Deus sonhou para mim, para você, ela não pode se configurar somente à eternidade. Ela vai, a partir desse tempo, onde nós estamos vivendo e aprendendo em Deus, para a eternidade, onde nós estaremos permanentes nos relacionando com o nosso Pai, na presença do nosso Senhor. Mas nós entendemos que às vezes nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por decisões pessoais, por ações, por comportamentos, por hábitos que muitas das vezes nós levamos na nossa vida e não vemos mudança. Porque na maioria das vezes nós estamos alimentando hábitos disfuncionais, hábitos que eles não, comportamentos, hábitos, ações disfuncionais, como você melhor entender, que eles não vão nos levar a nenhum lugar, não vão nos trazer nenhum tipo de aprendizado, não vai nos trazer mudança. E quando nós vivemos uma vida com essa disfuncionalidade, a tendência de nós nos sentirmos frustrada e às vezes até inútil, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer e como eu deveria fazer, são sentimentos muito comuns. Só que esses sentimentos, eles não vão, dependendo do quanto tempo você tem esse hábito, dependendo de quanto tempo você tem um comportamento disfuncional. Isso que vai sendo gerado, esses sentimentos, eles não vão diminuindo, porque todo dia você repete o mesmo padrão de comportamento. Todo dia você tem o mesmo repertório disfuncional. E aí o que acontece é que nesse sentido, ao invés desses sentimentos ruins, eles serem diminuídos, eles vão aumentando. E a gente vai entrando como se fosse num poço profundo, emocional, de aprisionamento, de frustração, de desengano. E aí a gente começa, às vezes, a perceber que as coisas parecem que não valem a pena, porque tudo que eu faço parece que não dá certo, parece que não vai para frente, não acontece, não vai, não rompe. Em algum momento você já parou para avaliar os teus comportamentos? Em algum momento você já parou para avaliar as tuas ações e os teus hábitos? Porque se nós temos muitos hábitos disfuncionais, nós vamos precisar começar a mexer no nosso repertório comportamental, nos nossos hábitos, nas nossas ações. Romper alguns ciclos viciosos que têm nos aprisionado à condição de não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes a gente não olha para nós, às vezes a gente fica questionando e perguntando: Deus, tu não está vendo? E o problema não está em Deus, está em nós. Quando nós não entendemos isso, quando nós temos esse padrão disfuncional repetido, e às vezes é uma vida que nós trazemos, e aí de um padrão de comportamento que ele não tem nenhum tipo de resultado. E a gente começa a se questionar, a gente começa a se aborrecer, a gente começa a
querer que a coisa aconteça sem mudar. Você quer mudança? Você quer resultado? Você quer que algo novo aconteça? Mude o seu repertório comportamental. Mude seus hábitos. Mude o seu comportamento, os seus hábitos, os seus pensamentos e as suas ações. Por quê? Porque quando eu mudo, quando eu saio desse padrão disfuncional e vou para um padrão funcional, isso com certeza trará resultados satisfatórios. E aqui que entra a renovação da nossa mente. Porque mudar, o primeiro processo para mudar, ele é aqui. E para eu mudar, eu preciso ser estimulada por coisas que verdadeiramente abram a minha visão, abram o meu entendimento, me dê clareza naquilo que verdadeiramente e aonde eu preciso mudar. Porque senão eu vou continuar me comportando da mesma maneira. Eu vou continuar me comportando, realizando, fazendo, construindo hábitos um após o outro, disfuncional. Então, se eu quero mudar, eu preciso começar pelo caminho ideal. A mudança começa aqui, nós já temos falado muito sobre essa questão. Só que às vezes quando a gente pensa em mudança, a gente quer logo mudar o comportamento do outro. Todo processo de mudança, ele precisa começar em mim. Todo processo de mudança começa por mim. Pelas minhas ações, pelos meus hábitos, pelos meus comportamentos. E todo processo de mudança que começa por mim, ele começa aqui. E às vezes é muito comum no processo de mudança, a gente já querer logo, eu vou mudar o cabelo, eu vou emagrecer. Isso não é nada ruim, isso é ótimo, isso é muito bom. E eu sugiro que você assim o faça. Mas, se você não entender aqui, mudar aqui, esse processo externo, em algum momento, ele vai revelar a falta de transformação interna. Porque às vezes nós agimos de uma forma somente motivada pelo momento, só aquela motivação inicial. Eu vou, emagreço, mudo meu cabelo, começo a vestir umas novas roupas. Só que depois a gente volta aos padrões antigos. A tendência é nós voltarmos aos velhos hábitos, aos padrões antigos, porque nós simplesmente arrumamos a casa, a parte de externa, a parte de fora. Nós, para começarmos a arrumar a nossa casa espiritual, a nossa casa pessoal, nós precisamos começar pelo lado certo. Então, nós já entendemos que a mudança aqui, ela não pode começar com o outro, ela precisa começar em mim e aqui dentro, internamente. Porque quando eu começo a mudar internamente, quando o meu padrão, quando o meu esquema mental, ele começa a ser exposto à palavra de Deus, eu começo a ser confrontada, Deus começa a revelar o que não é legal em mim. Muitas de nós vamos descobrir que nós somos mulheres rixosas, e é verdade, muitas de nós somos mulheres rixosas e queremos que os maridos mudem. Não vai mudar, porque quem precisa mudar é você, minha irmã. É você que precisa mudar. Só que a mudança, ela tem que começar pelo lado certo. A mudança tem que começar pelo nosso entendimento, pela nossa mente. A mudança tem que começar com a clareza de quem nós somos, para que lá na frente essa mudança ela se externalize no meu corpo físico, no ambiente que eu estou, e eu verdadeiramente possa viver ainda nesse tempo a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o problema não está na vontade dele, está na minha vontade. Porque a vontade dele já está aqui, é boa, perfeita e agradável, mas a minha vontade nem sempre é. Porque aos meus olhos humanos, a minha vontade é bacana, mas eu não tenho projeção de consequências lá na frente, de futuro, o que essa ideia que eu tenho de correto, os danos que ela podem me trazer, ou os danos que ela podem me causar. Então eu preciso ter clareza que as mudanças que eu preciso, elas precisam começar em mim e por dentro. E para isso eu preciso ser exposta à minha verdade. Para isso eu preciso ser exposta à minha realidade. Para isso eu preciso ser exposta e começar a entender que eu posso sim ser uma mulher preguiçosa. Quer dizer, eu não posso, mas eu sou. De repente, eu tenho um entendimento de que eu compactuo diretamente com a preguiça. Isso não é saudável. Isso não é bom. Porque isso vai fazer com que todo o processo da vida, da casa diária, ele fique atrasado. E aí, quando todo esse processo fica atrasado, todo o tempo nós estamos atrasados, nós estamos angustiados, nós estamos correndo. E a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Porque eu nunca tenho tempo, porque todo o tempo está atrasado. Então, de repente, eu sou uma mulher rixosa, eu sou uma mulher preguiçosa, eu sou uma mulher invejosa. E aí a gente vai indo nessa construção e quando eu começo um processo de mudança externa, sem ter mudado internamente, aí eu começo a melhorar minha aparência, emagrecer, eu começo, aí dou um jeito no cabelo, fico linda e bela, mas na maior parte das vezes, quando eu não sou uma mulher restaurada no Senhor, com a mente renovada, eu estou fazendo para o outro ver. Estou fazendo para as outras verem. Minha irmã, qualquer motivação que você tenha, que é para mostrar para o outro, ela não é uma motivação correta. Ela não é. Lamento em dizer que se você fizer qualquer ação para você, com a motivação de mostrar para as outras que você venceu, que você está bonita, que você deu a volta por cima, é uma motivação equivocada. Porque você não precisa disso. Nós não precisamos mostrar para o outro, para ninguém, os nossos ganhos, os nossos resultados. Eles vão aparecer de uma forma natural. Mas as minhas motivações, elas precisam estar corretas. Então, que você possa sim passar por esse processo de restauração, de entendimento, mas que você possa ter clareza que tudo que você está fazendo é para que você se transforme numa mulher melhor, numa companhia melhor, numa mãe melhor, numa filha melhor, numa pessoa melhor, onde as pessoas possam olhar para você e ter prazer de estar na tua presença e não ter pressa de sair. Porque muitas de nós somos essa pessoa, que as pessoas elas não têm prazer de estar na nossa presença, pelo contrário, elas têm pressa de sair. Isso é muito triste para nós, porque quais as construções que nós estamos fazendo? O que nós estamos trazendo para a nossa vida e para a nossa existência? Que tipo de construções nós estamos fazendo? E é por isso que eu insisto que a gente venha a ser exposto à palavra. Porque a palavra, ela revela quem nós somos. A palavra, ela vai revelar verdadeiramente quem eu sou. A palavra vai revelar a pessoa, a mulher que eu sou. Então, se eu não for exposta à palavra de Deus, eu nunca vou saber quem eu sou. Então, para mim, tá tudo bem. Eu sou essa pessoa, eu sou desse jeito, eu tenho uma vida assim, sem resultados, uma vida corrida, uma vida difícil, uma vida sacrificada, mas eu preciso ser transformada e eu não consigo entender. A palavra vai te dar a luz que você precisa. A palavra vai te dar o entendimento que você precisa. A palavra vai te dar a clareza que você precisa. Eu lembro, faz muito tempo, eu também já testemunhei em algum momento aqui nesse canal,
Eu não morava nessa casa, eu morava no outro estado. E ele estava olhando pro horizonte, uma paisagem bonita. Acho que era um domingo de manhã. Eu fui assim confrontada pelo Espírito Santo. E eu vivi uma vida muito difícil, porque eu vim de uma questão emocional muito debilitada, muito fragilizada, fragmentada. Emocionalmente eu era muito doente, muito doente. Então eu consigo entender muitos processos, não só pela referência teórica que o Senhor me permitiu ter, mas pela vivência da prática. E aí naquele tempo o Senhor, do nada, o Espírito soprou em mim e disse assim: tu já percebeste que tu és uma mulher muito insatisfeita? Gente, foi um choque para mim, porque naquela época eu me vitimizava. Eu me vitimizava pela minha condição, uma condição de não ter recursos, não ter resultado de nada. Não tinha resultado de nada, mas tinha muitos comportamentos disfuncionais e não tinha como ter resultado. Os meus comportamentos disfuncionais, eles precisariam verdadeiramente dar lugar a comportamentos adaptados ao contexto, proativo, comportamentos que possam sim eu começar a ter novas construções e novos entendimentos para que eu possa ter resultados. E naquele dia foi um soco no estômago. Eu senti, era essa a sensação que eu tinha. Porque na realidade eu me sentia injustiçada. Eu me sentia injustiçada. O universo conspirava, minha cabeça com o universo conspirava contra mim, porque nada dava certo, porque a minha vida não dava certo, porque eu era desse jeito, porque nada acontecia, porque nada, uma coisa horrível. E aí o Senhor disse: olha, já percebeste que tu é muito insatisfeita, gente? Peguei esse soco no estômago e eu comecei a mudar. Mas por que eu comecei a mudar? Porque eu estava orando, porque eu estava lendo a palavra, porque eu estava me expondo à palavra. E naquele momento de contemplação que eu estava ali naquele momento, o Espírito encontrou em mim um solo fértil para começar a fazer o confronto que ele precisava, porque naquele momento eu iria receber. E às vezes o Senhor nos aguarda muito tempo para nos dar e nos fazer o confronto que nós precisamos, para que a gente entenda, perceba e receba. E com isso a gente possa começar a mudar aqui e alcançar alguns resultados. E desse tempo eu comecei a refletir. Gente, eu fiz um levantamento da minha história. A insatisfação em mim, ela gerava um senso de ingratidão altíssimo. E era ligado a um padrão de vitimização assim gigantesco. Tudo era muito intenso. Tudo era da parte dos excessos. Todos os sentimentos ruins que eu tinha naquele momento, ele era da parte dos excessos. E eu, Jesus amado. E aí quando o Senhor começou a me expor a minha verdade, começou a revelar a verdade de quem eu era. E é engraçado que a gente tem uma percepção muito equivocada. Eu estou falando a respeito de mim. Na época que eu era doente da alma, assim, não é doente, a palavra não é doente. Eu era fragilizada, eu era emocionalmente muito maltratada, desregulada. E cheia de sofisma, cheia de distorções, cheia de engano, me vitimizando, insatisfeita, com ingratidão e sem nenhum tipo de resultado. Eu me achava alguma coisa. Até pra rir, gente. Eu tô rindo de mim, tá? Tô rindo de mim. Porque não tem como não rir da pessoa. E eu analisando, meu Deus do céu. E aí, de acordo com que Deus ele vai me confrontando, ele vai revelando a minha verdade, ele vai mostrando quem eu sou, ele vai me abrindo meus olhos, a minha consciência,
para ver que a minha falta de resultado estava ligada a muitas distorções, a muitos sofismas, a muitas situações que eu mesma, não foi Deus que me colocou, foi eu mesma que fui lá e me coloquei. E como a gente tem aprendido, tudo na vida tem consequências boas e ruins. E da hora que você tem uma decisão, um comportamento disfuncional, hábitos que eles não são saudáveis, você vai ter resultados de acordo com aquilo que você está realizando. E os meus resultados eram exatamente de acordo com aquilo que eu estava fazendo. Comportamento disfuncional, hábitos ruins, vida parada, não tinha resultado de nada, era uma tristeza só. E quando o Senhor começou a me confrontar, foi o meu processo de começar a mudar. E dentro desse processo de mudança foram várias etapas. Aí teve a questão do perdão, teve a questão de começar a mudar a minha percepção, o meu olhar, e começar a olhar as coisas com satisfação, com gratidão, deixar de ser aquela mulher rixosa que se sentia injustiçada. Mas entender, isso foi todo o meu processo, tá? Entender que Deus, ele já tinha me dado tudo, que era eu que precisava mudar. Aqui, as minhas ações, meu comportamento, os meus hábitos, para que eu pudesse ter os resultados. E aí Deus assim fez. E hoje, com todo o processo de cura, de libertação, de entendimento, de conhecimento, de resultados que eu tenho experimentado, eu não me sinto nada. Gente, a vida é uma coisa assim, incrível. A vida é algo bom. Mas a gente vai precisar aprender pelos caminhos corretos, aprender pelos caminhos assertivos, aprender pelo caminho do comportamento funcional, dos hábitos saudáveis, porque senão nós não estaremos colhendo resultados. E aí a gente vai começar a imaginar, meu Deus, o universo conspira contra mim. Não, irmã, pare com isso, o universo não conspira contra você. Comece a repensar os seus hábitos, comece a repensar o seu comportamento, comece a repensar as suas atitudes, comece a repensar o seu padrão, o seu repertório de vivência que a senhora tem. Sabe por quê, irmã? Porque, agora tem um detalhe, antes de eu entrar nessa questão, assuma quem você é. Então, da mesma maneira que um dia lá atrás eu assumi que eu era realmente uma mulher rixosa, birrenta, era a palavra. Era uma pessoa birrenta, difícil de conviver. E o pior, eu me achava a mais fácil. Ai, gente, meu Deus do céu, eu tô revelando minhas verdades aqui. Misericórdia, sangue de Jesus na minha vida. Enfim, naquele tempo, birrenta, difícil, eu me achava muita coisa, injustiçada, né? E não é verdade. Tudo era engano da minha mente. Então eu preciso entender esse processo, quem verdadeiramente eu sou, e reconhecer e assumir que eu sou. Eu vou assumir para os outros? Não, minha irmã, não assuma nada para ninguém. O seu processo é interno, é pessoal, é interior, é você e Deus. Assuma para você mesmo e para Deus. E no momento oportuno que Deus te der, talvez possa ter a oportunidade de compartilhar o teu testemunho lá na frente. Mas agora é uma transformação interna, é pessoal. Por que nós precisamos? Porque senão a gente nunca vai experimentar a nossa melhor versão. A gente nunca vai experimentar os resultados. Porque senão nós nunca vamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente sempre vai deixar, a gente sempre vai terceirizar essa conta. A gente sempre vai terceirizar essa fatura, dizer, porque Deus não quis, porque Deus não me abençoou, porque Deus não fez. Não, irmã, isso é mentira, isso é sofisma, isso é engano, isso tem que ser quebrado da nossa vida. Vamos trazer a nossa responsabilidade para esse processo. Porque, olha,
nós com a mente renovada em Deus, nós vamos experimentar sim, nesse tempo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por que eu preciso renovar a minha mente? Porque eu preciso, a minha estrutura de engano, de sofisma, minha estrutura que não é boa, que nasceu, as minhas raízes ruins, elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser reveladas, elas precisam ser arrancadas. E aí eu vou já nutrindo com uma terra, com um adubo bom, uma terra boa, um entendimento bom, um conhecimento bacana e principalmente com a palavra de Deus. E aí automaticamente eu inicio esse processo de mudança. E aí verdadeiramente eu começo a desfrutar daquilo que Deus tem para mim, sem terceirizar, mas trazendo a minha responsabilidade para o processo, porque tudo o Senhor já nos deu. Mas a gente precisa entender que nesse momento nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Então que você possa começar esse tempo de autoconhecimento, começar a se observar, começar a observar os comportamentos que possam ser disfuncionais. Um comportamento disfuncional imediato que a gente pode destacar é justamente esse, não ler a palavra de Deus. Porque eu não vou estar sendo exposta. Só observar o comportamento não é o suficiente. Ele é um dos passos, mas eu preciso estar exposta à palavra de Deus para que eu comece a construir novos comportamentos, novos hábitos saudáveis. E um deles é quando há um hábito bom, funcional e saudável, é quando eu exponho a minha mente à palavra de Deus. É quando eu estou exposta aos ensinamentos da palavra. É quando eu tenho uma vida de relacionamento com Deus em oração. Esse é um passo bom, saudável e que vai com certeza trazer muitos resultados. E com ele nós vamos poder esperar sim viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse tempo. Que você possa ser plenamente abençoado. Se coloque na posição que Deus tem te chamado para esse tempo, para essa estação. E desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. É a minha oração nesse dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.